eu acho que na economia nós temos coisas boas. O que é de bom? Ora, nós tivemos lá nos 8 anos do governo FHC, a gente tinha uma agenda. Começou o governo Lula e tinha uma agenda muito bem desenhada também, veio o crescimento econômico, e quando o crescimento engasgou, a gente foi perdendo a capacidade de formular agenda. Acho que tivemos uma agenda muito reativa, mas muito positiva no período Temer, e nos 4 anos do Bolsonaro, eu acho que foi um vazio. Alguma coisa positiva na área de marcos regulatórios, de uma agenda mais liberal, mas um enorme vazio. E eu acho que a grande novidade, e acho que é o grande feito do ministro Fernando Haddad, foi a capacidade que ele teve de desenhar uma agenda para esses 2 primeiros anos, primeira metade do terceiro mandato do presidente Lula, e negociar com a sociedade e negociar internamente com o PT. Então, eu acho que esse é o grande feito. E essa agenda tem, no meu entender, 4 temas. O primeiro é o marco fiscal, é a gente ter algum instrumento para conversar sobre a negociação do conflito distributivo nosso, que está conosco desde 2013, 2014, de forma muito aguda, e o marco fiscal, ele, no meu entender, ele tem um desenho correto, mas ele é insuficiente. Insuficiente no sentido que as regras que foram lá divulgadas, a gente precisa esperar os detalhes, elas não garantem solvência, elas não garantem estabilidade da dívida pública e, portanto, o marco fiscal ele só fica de pé a médio prazo se houver elevação da receita. E aí vem 2 agendas, uma para agora e outra para o final do ano, que são agendas que buscam novas bases tributárias. Então, tem uma agenda que o ministro tem falado bastante, que é procurar atacar ou propor medidas que ataquem planejamento tributário de empresas que operam no regime do lucro real. Coisas como o preço de transferência, o fato de incentivos do ICMS acabar corroendo a base tributária do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido e tributação de algumas atividades, como jogos, que são novas e que não são alcançadas hoje pela Receita Federal. Então, tem essa agenda. Eu tenho dificuldade de avaliar se os números que têm sido vinculados são muito otimistas ou não. Em geral, quem está no governo tende a ser meio otimista, mesmo porque se o próprio governo for pessimista, a coisa está de mal a pior. Mas essa seria a segunda agenda. Tem uma 4ª agenda, que é para o final do ano, que é a agenda de reforma dos impostos de renda, com vistas a aumentar o grau de progressividade dos impostos de renda no Brasil e também aumentar a receita. Essa é uma agenda que me parece mais difícil, porque, do ponto de vista político, é mais fácil tributar empresas grandes que operam no regime do lucro real, apesar de elas já pagarem impostos. E, evidentemente, atacar planejamento tributário, elisão fiscal é sempre importante, mas é muito mais fácil atacar as empresas que operam no lucro real do que as empresas que operam nos regimes tributários especiais, o lucro presumido e simples, que é onde, no meu entender, estão as maiores oportunidades de elisão fiscal e as maiores possibilidades para que o nosso sistema de imposto de renda seja regressivo. Tá? Essa é uma agenda para o final do ano. Não sei se o ministro terá força política para tocar essa agenda. E, no meio disso, no meio do ano, tem a agenda que me parece a mais importante do ponto de vista da produtividade da economia. É a reforma que tem maior capacidade de, no médio prazo, alavancar o crescimento. Eu já escrevi que a reforma dos impostos indiretos tem um papel, hoje, equivalente ao papel que o Plano Real teve lá na estabilização. Em que sentido? No sentido que, quando a gente estava na hiperinflação, as empresas tinham que ter setores financeiros hipertrofiados para lidar com seu caixa. E, por outro lado, a gente tinha em cada esquina do país uma agência bancária para ajudar as pessoas a lidarem com os custos da inflação. Hoje, com a enorme complexidade da estrutura de impostos indiretos, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, faz com que as empresas tenham que ter departamentos de contabilidade absolutamente gigantescos. Além disso, gera uma quantidade de litígio
pressionando toda a estrutura das empresas e do setor público, e fazendo com que em cada esquina do Brasil nós tenhamos um escritório de direito tributário para ajudar o setor privado a lidar com essa enorme complexidade. O Brasil tem, de longe, é o país que as empresas mais têm provisão nos seus balanços para litígios, para questões tributárias. Tá? Acho que esse número é alguma coisa como 70%, 80% do PIB, é um número maluco, tá? Um número muito doido. Então, essa reforma vai aumentar muito, reduzir muito o custo de transação de fazer negócios no Brasil e, no meu entender, vai permitir que nós, enquanto sociedade, consigamos caminhar mais algum tempo com uma certa inconsistência fiscal. Porque, como eu disse, o marco fiscal que foi anunciado, ele é, do ponto de vista do seu desenho, da sua arquitetura, correto. Eu posso ter restrições, todo mundo vai ter o seu, mas o desenho geral está ok, mas ele é insuficiente. E eu acho que a gente ainda vai caminhar com uma certa instabilidade fiscal durante algum tempo. Se a gente conseguir reduzir muito o custo de transação de negócios no Brasil, isso dá um ganho de expectativa, de otimismo, que faz com que nós consigamos navegar mais algum tempo com essa inconsistência fiscal. Então, eu acho que o ministro Fernando Haddad ele conseguiu estabelecer essa agenda, apresentou essa agenda com maiores ou menores detalhes para a sociedade, negociou internamente com o Partido dos Trabalhadores essa agenda, o que é muito importante, e eu diria esse é o grande primeiro passo que a gente está para colocar o país no caminho certo da economia. Acho que houve alguns problemas, alguns passos para trás, como o recuo no marco regulatório do saneamento, mas aí são outras áreas, não a área econômica. Com isso, eu termino aqui minha primeira fala, passo a palavra para o Conrado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Samuel, deixa eu agradecer ao Samuel, antes de passar para o Conrado, só ratificar o que o Samuel falou. O contencioso tributário no Brasil corresponde a 70% do PIB. E é 5 vezes maior que o contencioso trabalhista, que a gente sabe que é imenso, que é enorme. Então, tirar isso da frente é uma liberação de energia produtiva para a economia. Eu queria também, antes de passar para o Conrado, dizer o seguinte: poucas vezes vi o Samuel tão otimista, viu, Conrado? Boa tarde, Zeca, boa tarde, Paula, boa tarde, Samuel, e a todo o pessoal do Derrubando Muros. Bom, o Samuel lidou aí com o assunto principal, o principal projeto, a principal proposta colocada na mesa pelo governo nesses 100 dias, é, sem dúvida nenhuma, essa nova proposta de regra fiscal. Agora, nesses 100 dias também, como o Samuel citou a questão do marco regulatório, que houve ali uma mudança por decreto, e há também atitudes políticas muito claras, vindas do presidente da República e de aliados, de confronto direto com o Banco Central em relação aos juros básicos da economia, que estão em 3,75%, e o presidente tem sido muito taxativo nessa crítica direta e criticando, inclusive, a autonomia do Banco Central e o seu presidente, né, associando as intenções do presidente do Banco Central a intenções de um governo anterior. Você, Samuel, em outras conversas que a gente teve, e publicamente também, costuma chamar, definir os governos petistas com algumas terminologias. Eu lembro que você cita o primeiro momento do governo Lula, do Lula 1, quando o Antônio Palocci estava no Ministério da Fazenda, como um período Malocci, porque ele unia valores e projetos que vinham do Pedro Malan, ministro da Fazenda do Fernando Henrique Cardoso, numa agenda brasileira, numa agenda econômica que tinha um pé maior no liberalismo, né? E depois, o período posterior, com Manteiga e Lula II e o período Dilma, você, enfim, de uma maneira muito resumida, você vê como um período intervencionista, certo? Ok, nós estamos em 100 dias de governo, é muito cedo, mas isso já dá alguma noção de para onde as coisas podem apontar. Tendo em vista o que aconteceu, a retórica presidencial quanto ao Banco Central, tendo em vista o conteúdo da nova regra fiscal e outras questões econômicas que permeiam esse debate, como é que você definiria esse Lula 3, neste momento? Eu não sei. Minha pergunta, será que esse Lula 3 vai ter o grau de intervencionismo que houve no Lula 2 e no Dilma 1 e que, no meu entender, está na raiz da grande crise brasileira 2014-2016? Não sei.
O sinal do marco regulatório do saneamento achei péssimo. A gente sabe que o PT é comprometido com as corporações, dos servidores públicos e dos funcionários das empresas de saneamento. Eu estou, nesses primeiros 100 dias, Conrado, olhando o copo meio cheio. Começo de governo, a gente viu o ministro Fernando Haddad travando uma difícil disputa dentro do PT, e eu estou enfatizando a capacidade que ele teve, no meu entender, de comunicar e colocar para o partido uma agenda e que o partido abrace essa agenda. O presidente Lula ele tem dado vários sinais de retorno a políticas que deram errado. Por exemplo, o intervencionismo no BNDES e uma política de subsídio ao investimento em capital físico que não deu certo no Brasil. A gente tentou por 3 vezes fazer uma indústria naval, JK, Geisel e Lula, e não deu certo. Espero que não façamos pela 4ª vez. Como Paula disse, a gente tem que fazer política pública baseada em evidência. Se a gente fizer pela 4ª vez, a gente vai ter uma 4ª derrocada. Não está muito claro ainda, Conrado, eu acho que essa é a grande dificuldade, nesse discurso do Lula muito ambíguo, a gente não sabe o quanto que é discurso, o quanto que é fato. Os fatos que me pareceram mais reais foram a agenda que o ministro Haddad trouxe, e foi nela que eu enfatizei. Tem a questão da briga com o Roberto Campos Neto. Você tem razão, eu nem mencionei ela na minha fala inicial. Qual foi o motivo? Primeiro, eu acho que política monetária, para mim, é tão pouco importante. Quer dizer, política monetária é que nem juiz de futebol. Quanto menos você sabe que o cara existe, melhor. Quanto mais o presidente do Banco Central não aparece, melhor está sendo a política monetária. E eu acho que, nesse sentido, o presidente Lula faz um serviço imenso, porque ele fica discutindo com o juiz o tempo todo e colocando foco numa área que não é importante. A minha impressão é que aí a gente vai ter um retrocesso, a meta inflacionária vai aumentar. Eu já trabalho na minha empresa com o Conselho Monetário Nacional colocando a meta para o ano que vem, para os próximos, em 4%. Não é o final do mundo, mas eu acho ruim. Mas tudo bem. Eu espero que a temperatura baixe, que o Conselho Monetário coloque a meta em 4% e que a gente esqueça o Banco Central e trate dos temas que são realmente relevantes, que são aquelas 4 medidas que o Fernando Haddad está trazendo para o debate público. Samuel, agora, ficando nessa questão relevante. Nós estamos estourando o tempo, gente. Desculpa. Só um minuto de cada. Claro. Minuto final. Eu acho que é o seguinte, acho que temos a regra fiscal e temos a reforma tributária, que são os 2 pontos que foram colocados pelo Fernando Haddad. O Brasil já avançou na discussão quanto à questão da simplificação de imposto, mas quanto à progressividade, me parece um assunto encalhado e já se diz em separar essas reformas. Primeiro a simplificação e depois nós vamos fazer distribuição a partir de uma progressividade de imposto, porque hoje o imposto no Brasil é totalmente regressivo. Você acha possível mexer na questão da regressividade de uma forma consistente, ou essa é só o bode na sala para passar a questão da simplificação? Eu concordo com você. Eu acho que o debate político da reforma dos impostos de renda com vistas a aumentar a progressividade não está maduro no Brasil. A conversa com a reforma dos impostos indiretos, inclusive em função de toda a ação que teve a Câmara em 2019, 2020, com a presidência do Rodrigo Maia, acho que está mais amadurecido, acho que essa anda, a outra talvez vai ficar para o futuro. E é por isso que eu acho importante a reforma dos impostos indiretos passar, porque nós vamos conviver mais tempo com uma inconsistência fiscal. E se nós ganharmos eficiência e ganharmos uma certa melhora de expectativas, a gente lida melhor com a inconsistência fiscal, que ela ficará com a gente mesmo com um marco fiscal bom, mas ele será insuficiente. A gente sabe que ele será insuficiente. Samuel, a economia... Nós vamos fazer essa pergunta para todos os expositores, Samuel. A economia está avançando, patinando ou regredindo? Lentamente avançando. Legal. Muito obrigado.